Oi gente, meu nome é Jéssica Guedes e hoje nós estamos aqui para o terceiro vídeo de uma série de vídeos analisando o livro O Segredo, da Rhonda Byrne. Se por acaso você caiu de paraquedas aqui e não assistiu os dois primeiros vídeos, eu vou deixar os links aí embaixo na descrição para que você tenha acesso, tá bom? Hoje nós estamos aqui pro capítulo Como Usar o Segredo. Assim como nos vídeos anteriores, eu vou ler alguns trechos desse capítulo, nós vamos analisar, nós vamos conversar a respeito do que foi aprendido e assim nós poderemos acrescentar novas informações e ter aí uma visão mais ampla desse aprendizado através do livro O Segredo sobre a Lei da Atração. Aqui nesse capítulo, logo no início, a Rhonda, ela dá como exemplo o gênio da lâmpada, né? Porque nós conhecemos o gênio da lâmpada que, de acordo com a história que é contada, especialmente pela Disney, são 3 desejos, nós podemos fazer 3 desejos para o gênio, com aqueles desejos, e ele vai trazer aqueles desejos pra gente. Porém, de acordo com a história, se for ir antes disso, antes de chegar na Disney, não há nenhum tipo de limite. Em nenhum momento eles dizem que precisam ser 3 desejos. E aí é uma metáfora, né? O gênio da lâmpada seria uma metáfora para o universo. Nós podemos pedir o que nós desejarmos e o universo vai nos trazer, assim como o gênio da lâmpada. Eu vou ler para vocês esse trechinho do James Ray, eu acredito que é assim que pronuncia o nome dele, e ele fala sobre exatamente isso, ó. Pense em Aladim e sua lâmpada. Ele pega a lâmpada, esfrega, e de dentro dela sai um gênio que sempre diz uma única coisa. Seu desejo é para mim uma ordem. Segundo contam agora, são 3 desejos, mas se você remontar as origens da história, não há absolutamente limite de espécie alguma aos desejos. Pense a esse respeito. Agora vamos tomar esta metáfora e aplicá-la à sua vida. Lembre-se de que Aladim é quem sempre pede o que quer. Em seguida, você tem o universo de modo geral, que é o gênio. As tradições deram muitos nomes a isso. Entre eles, anjo da guarda sagrado e eu superior. Você pode rotular-o como quiser e escolher o rótulo que melhor lhe pareça, mas cada tradição nos disse que existe algo maior que nós. E o gênio sempre diz uma única coisa: seu desejo é para mim uma ordem. O gênio da lâmpada seria uma metáfora para o universo, para o superior, o anjo da guarda, enfim, o Deus, né, da forma que você queira chamar, rotular esse ser superior. E aí você sempre está fazendo o pedido, que é como se fosse o gênio mesmo aí, de qualquer coisa que você deseja manifestar. A Rhonda, ela fala o seguinte: essa história maravilhosa demonstra como toda a sua vida e todas as coisas nela existentes foram criadas por você. O gênio simplesmente cumpriu cada ordem sua. O gênio é a lei da atração e está sempre presente e sempre ouvindo tudo o que você pensa, fala e faz. Ele pressupõe que você queira tudo aquilo em que pensa, fala e influi. Você é o mestre do universo e o gênio está às suas ordens. Ele jamais questiona suas ordens. Você pensa e ele imediatamente começa a influir no universo por intermediário de pessoas, circunstâncias e acontecimentos para realizar o seu desejo. E aqui, logo em seguida, ela fala sobre o processo criativo composto em 3, que é pedir, acreditar e receber. Eu falo sobre esses 3 passos em um outro vídeo que eu vou deixar aqui, né, no card, que foi passado pela Esther Jerry Hicks no livro Peça Será Atendido. E assim, são 3 passos simples que são para todos os desejos. Tudo que você for pedir sempre vai passar por essas 3 etapas. E aqui nesse capítulo ela fala mais a respeito, olha só. No primeiro passo, que é o pedir, peça, que é a forma em que ela explica, eles falam o seguinte: a Lisa Nichols, ela escreve o seguinte: o primeiro passo é pedir,
dê uma ordem ao universo, informe-o o que você quer e ele reagirá aos seus pensamentos. O Bob Proctor, ele dá um exercício simples, assim, uma citação dele, eu acho muito interessante pra gente mesmo como exercício, se você quiser inclusive colocar aí em prática, é bacana. Ele fala o seguinte: o que você quer? Sente-se e escreva numa folha de papel usando o presente do indicativo. Você poderia começar assim: estou tão feliz e grato nesse momento que... Então explique como você quer que sua vida seja em qualquer área. Esse exercício me lembrou aquele exercício, né? Para você materializar qualquer coisa em 24 horas. Eu também vou deixar o link aí para que você dê uma olhadinha, que você possa manifestar essas coisas em 24 horas também, olha que legal. E aí eles falam o seguinte: você tem a oportunidade de escolher o que quer, porém deve ter certeza do que quer. Esse é o seu trabalho. Se você não tiver certeza, a lei da atração não poderá lhe proporcionar o que quer. Você estará emitindo uma frequência confusa e só atrairá resultados confusos. Talvez pela primeira vez na sua vida, formule aquilo que realmente quer. Agora que você sabe o que quer ter, ser ou fazer qualquer coisa e que não existem limites, o que você quer. Aqui entra uma coisa muito interessante, né? Se você perguntar para 10 pessoas o que elas desejam para o futuro, provavelmente a maioria dessas pessoas não vão saber exatamente o que elas desejam. Não vão ter claramente ali, olha, quero ir a minha vida assim, 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 assado. Não, muitas vezes as pessoas elas acabam deixando a vida passar, acabam deixando os sonhos de lado por não acreditar que aquilo é possível de se materializar, né? E quando você vai materializar qualquer coisa, né, qualquer coisa na sua realidade, você tem que ter muito claro. O universo ele precisa de especificidade e você não pode ter dúvidas de que aquilo é possível. Na hora em que você começa a colocar dúvidas na sua mente, ai, será que vai acontecer? Ah, mas sabe, começa a criar caraminholas na sua cabeça, automaticamente você já está mudando a sua frequência, você já começa a atrair aquilo que você não quer ao invés daquilo que você quer. Então, essa parte aqui, esse trechinho eu achei muito interessante, porque é exatamente isso, a gente tem que saber exatamente o que a gente quer. Se você ainda, ou até agora, até esse momento, você não sabe exatamente o que você quer, você nunca parou para pensar nisso, pega um papel, senta e escreve exatamente como você quer a sua realidade, né? Qual é, a realidade perfeita para você. Eu vou até deixar, inclusive, um link, outro link para outro vídeo que eu fiz aqui para esse canal, não faz tanto tempo, em que eu ensino a fazer um scripting. É uma técnica muito interessante para você materializar a sua realidade. Eu gosto muito, conheci esse ano essa ferramenta e eu coloco em prática, até mostro para vocês nos meus cadernos de cocriação, no meu caderno de cocriação. E é muito interessante. A partir do momento em que você sabe exatamente o que você deseja, fica muito mais fácil para o universo materializar para você. Uma coisa que me veio agora à cabeça e que eu vi em um vídeo da Alejandra Lopes, se eu não me engano, ela fala o seguinte: tem muita gente, por exemplo, que fala, por exemplo, vamos supor, você quer materializar em uma casa. E aí na hora que você faz a visualização, você pensa numa casa vermelha com as portas brancas, por exemplo. É isso que você deseja materializar. Perfeito. Na hora que você escolher o que você quer cocriar, o universo ele vai começar a se mover para trazer aquilo para você. Porém, no momento em que você começa a gerar dúvidas, o que acontece geralmente? Pensando bem, você começa a fazer os cálculos, ver o material da construção, ou começa, sabe, a martelar e começar a ficar pensando naquilo com influência, muitas vezes, das coisas que te rodeiam, e aí você começa a diminuir os seus desejos, você começa a pensar, peraí, não preciso de uma casa tão grande. Se a casa tiver a porta marrom, eu posso pintar de branco.
sabe? Isso são dúvidas que você gera e que muitas vezes acabam dificultando no processo de materialização, porque você acaba aí interrompendo esse processo. Você precisa de especificidade. Na hora em que você começa a modificar aí o seu pensamento, inclusive, se eu não me engano, é ela quem fala, que às vezes ficar visualizando muito um desejo, fazendo aquela visualização várias e várias vezes, pode acabar sendo prejudicial se você não tiver muito claro na sua mente o que você deseja. Porque hoje eu posso mentalizar uma casa XYZ, amanhã eu posso mentalizar em geral ali uma outra imagem, e cada vez que você faz a visualização você acaba jogando, né, emanando aí para o universo a frequência, claro, do desejo, mas levando uma informação diferente, e isso acaba aí demorando mais para que o seu desejo se materialize na sua realidade. Agora aqui, olha só, vamos continuar lendo, né? O Dr. Joe Vitale, ele escreve o seguinte, ele fala, né, o seguinte: isso é bem divertido, é como ter o universo como seu catálogo. Você folheia e diz: eu gostaria de ter essa experiência, esse produto e uma pessoa como essa. É você fazendo o seu pedido ao universo. É realmente muito fácil. É bem isso, né? É só visualizar o universo como um catálogo gigante. Na hora em que você decide, você olha o catálogo ali do universo e fala assim: eu quero isso, isso, isso e isso. Você pediu, agora é só receber. Teve um outro vídeo em espanhol de uma outra moça, que eu não lembro o nome agora, Paola, se eu não me engano, que ela fala o seguinte: quando você, por exemplo, vai fazer uma compra pela internet, vamos supor que você quer comprar aí o livro O Segredo, certo? Então você vai lá, coloca o livro no carrinho, pagou, você sabe que o segredo vai receber, mas cedo ou mais tarde vai chegar pelos correios na sua casa, não é? Você não fica o tempo todo se perguntando: ai, será que vai chegar mesmo? Ai, mas será que... Não, você sabe, você fez o pedido, você sabe exatamente o que você quer. Agora é só aguardar. E é esse o processo, é isso que você tem que ter na sua mente. Na hora em que você faz o pedido para o universo, você tem que ter na mente que agora é soltar. A sua parte você fez. Mais cedo ou mais tarde vai chegar na sua casa, vai chegar na sua vida nesse caso, né? É só aguardar. O que acontece muito é que a gente teima em ter dúvidas. A gente tem dúvidas, né? Como, se eu não me engano, é na Bíblia que fala, né? Pessoas de pouca fé. e acaba acontecendo mesmo. Por isso que a gente tem que sempre cuidar da nossa fé. Pra gente sempre manter a frequência alta. Pra gente sempre estar envolvido nisso, né? Não deixar, às vezes, se influenciar por pensamentos de outras pessoas. Porque a gente só tem a ganhar com tudo isso. Agora, a segunda parte é acreditar. Então, nós já passamos pelo pedir, agora é acreditar, que vem muito com concordância que eu acabei de falar, né, sobre a fé. Olha só, segundo passo, acredite. A Lisa Nichols, ela fala o seguinte: o segundo passo é acreditar. Acreditar que já é seu. Ter o que eu adoro chamar de fé inabalável. Acreditar no invisível. O Robert Collier, não sei, ele diz o seguinte: veja as coisas que você quer como se já fossem suas. Saiba que elas virão até você quando forem necessárias. Então deixe-as vir. Não se aflinja nem se preocupe com elas. Não pense na falta delas. Pense nelas como suas, como pertencentes a você, como se já estivessem em sua posse. E é exatamente isso, né? A gente precisa ter a fé de que aquilo já é nosso, acreditar que a partir do momento em que eu pedir para o universo, aquilo já é meu. Mais cedo ou mais tarde vai receber. Tem muitos exercícios, por exemplo, de lei da atração, que eu recebo comentário assim: já eu fiz o exercício ontem e ainda não recebi. Não funcionou para mim. Não é que não funcionou. O seu pedido, ele vai ser recebido por você no momento certo. Nós já temos tudo que nós pedimos, só que em uma frequência diferente da nossa. O que a gente tem que entender é que a gente tem que entrar em frequência, em sintonia vibracional
com o nosso desejo. Pensar, por exemplo, que o nosso desejo está aqui, nessa frequência. Para eu receber, eu tenho que estar na mesma frequência. Se eu estiver nessa frequência aqui, eu não vou conseguir receber, porque o desejo tem uma frequência diferente. E como que eu vou chegar aqui nessa frequência? Através dos pensamentos que geram sentimentos. Então, manter a minha vibração alta sempre, por exemplo, quando eu faço uma visualização de um carro, por exemplo, ou no meu caso, eu gosto de artes, então imaginar que eu estou materializando ali as minhas canetinhas prediletas, isso já me deixa super feliz. Então isso vai me deixar numa frequência alta. Agora se eu começar a vibrar, eu não tenho, não chegou, não sei o que, e começar a gerar dúvidas em mim, a minha frequência vai fazer isso. Então, ao invés de eu crescer para chegar na mesma frequência, soltar para o universo, porque o universo ele já está agindo. Quando a gente não solta, porque a gente ainda tem dúvida, né? A gente está naquela coisa de isso daqui tem que chegar. E eu fico olhando, é sinal de que eu estou em dúvida. Será que vai chegar mesmo? E não, né? Você tem que ter uma fé tão grande de que aquilo já deu certo, que você solta e fala assim, vai chegar. Eu não sei como, não sei quando, mas vai chegar. E chega, gente, chega. É só acreditar. Aí agora a Rhonda ela continua da seguinte forma. No momento em que você pede alguma coisa e acredita e sabe que já tem o invisível, o universo inteiro se move para deixá-la visível. Você tem de agir, falar e pensar como se estivesse recebendo agora. Por quê? O universo é um espelho e a lei da atração está refletindo de volta para você seus pensamentos dominantes. Portanto, não faz sentido que você tenha de se ver recebendo-as. Se nos seus pensamentos existe informação de que você ainda não tem, você continuará atraindo o não tê-la. Você tem que acreditar que já possui, que recebeu. Você tem de emitir a frequência da sensação de tê-la recebido, a fim de introduzir essas imagens de volta em sua vida. Quando você fizer isso, a lei da atração moverá poderosamente todas as circunstâncias, pessoas e acontecimentos para você receber. Eu vou deixar também esse card aqui em cima ou na descrição de um exercício que eu ensino como ser para ter. Tem inclusive para você entrar nessa frequência. Você tem que acreditar tanto que aquilo já é real que você tem que agir como se aquilo fosse real, né? Como se fosse não, né? Mas como se já tivesse materializado. Me lembra isso do primeiro relato do livro Como o Segredo Mudou a Minha Vida, de um rapaz, John Pereira, se eu não me engano é o nome dele, e ele queria cantar com John Wonder. John Wonder não. Stevie Wonder. E ele queria tanto cantar com o Stevie Wonder que ele começou a falar para as pessoas, olha, ele leu o segredo, né? E ele falou, vou testar. E aí ele falou para as pessoas, para a irmã e tudo, comentou com as pessoas, olha, no dia do meu aniversário eu vou cantar com Stevie Wonder. As pessoas no início acharam que ele estava meio doido. Mas ele conseguiu sim, ele foi e materializou aí o desejo dele na realidade dele. E é muito incrível isso, né? Porque a gente tem que saber, a gente tem que acreditar e a gente já tem que agir. A partir do momento em que eu fico focado na falta daquilo, como, por exemplo, se eu desejo materializar algo, mas eu fico, mas não chegou. Eu fiz o pedido, mas não sei o que. É o que eu falei. Você está focando na escassez, você está focando na falta, você está focando no que você não quer. Você está com a frequência baixa. Você tem que focar e imaginar que aquilo já é real. Pronto. Eu já pedi, eu sei que já é meu. Acabou. E é isso, né? Vai materializar mais cedo ou mais tarde na sua vida. Quando você marca uma viagem de férias, encomenda um carro 0 km ou compra uma casa, você sabe que aquelas coisas são suas. Você não marcaria outra viagem de férias no mesmo período. Tampouco compraria outro carro ou outra casa. Se você ganhou na loteria ou recebeu uma grande herança, mesmo antes de ter o dinheiro nas mãos, você sabe que ele é seu. Essa é a sua sensação de acreditar que ele é seu, de acreditar que você já possui o que recebeu. Reivindique as coisas que você deseja, sentindo e acreditando que elas já são suas.
Quando fizer isso, a lei da atração moverá poderosamente todas as circunstâncias, pessoas e acontecimentos para você receber. Como é que você chega ao ponto em que acredita? Comece fazendo de conta. Comporte-se como uma criança e faça de conta. Haja como se você já tivesse aquilo. À medida que você fizer, você começará a acreditar que recebeu. O gênio está reagindo aos seus pensamentos predominantes o tempo todo, não só no modo em que você pede. É por isso que depois de ter pedido, você deve continuar a acreditar e saber. Tenha fé. Sua crença de que você já tem aquilo, essa fé é imorredoura. É seu maior poder. Quando você acreditar que está recebendo, prepare-se e observe a magia a começar. O Bob Proctor ele fala o seguinte no livro: ó, se você fizer uma pequena pesquisa, ficará evidente que qualquer pessoa que já realizou alguma coisa não sabia como ia fazer aquilo. Ela apenas sabia que o faria. Pense aí numa faculdade que você fez ou em um curso, né? Ou se não, por exemplo, se você comprou uma casa, um carro. Você não sabia como, mas você criou o desejo dentro de você e de alguma forma as coisas foram acontecendo até o momento em que você materializou aquilo. Eu me lembro, por exemplo, me lembrei, na verdade, agora, de quando eu fiz a faculdade, né, o design gráfico. Na época em que eu resolvi fazer a faculdade, eu trabalhava num call center. E eu lembro que naquela época, eu recebia muito pouco, naquela época, né? E eu não tinha condições de pagar uma faculdade. Mas eu sabia que eu queria. Eu tinha fé de que, na hora em que eu vi ali design gráfico e vi tudo que seria ali, eu não sabia como, mas eu faria o curso. E aí as coisas começaram a acontecer, eu comecei a pesquisar a respeito e quando eu vi, eu já estava me formando. E é bem assim. Pensa aí em alguma coisa que você adquiriu na sua vida. Começou de um pensamento, você provavelmente na hora, às vezes você não tinha nem o dinheiro, mas as coisas foram acontecendo até a hora em que chegou ali que aquilo se materializou. A sua casa, o seu carro, os móveis da sua casa, enfim. É sempre assim que começa. Agora o terceiro passo que a Rhonda passa é o receber. A Lisa Nichols ela fala o seguinte: o terceiro e último passo é o processo de receber. Comece a se sentir maravilhado a esse respeito. Sinta como você se sentirá assim que essas coisas chegarem. Sinta isso agora. A Marcy Shimoff ela diz o seguinte: e nesse processo é importante sentir-se bem, estar feliz, porque quando está se sentindo bem, você está se colocando na frequência daquilo que deseja receber. É exatamente aquilo que eu falei ainda há pouco, né? Seu desejo está aqui, você precisa estar na frequência aqui, na mesma frequência do seu desejo para materializar. O que acontece muito é que a gente faz o pedido, entra nessa frequência do pedido e aí beleza, o universo começa a agir para te entregar. Só que aí você começa a se focar no que você não quer, você começa a reclamar, você começa a focar na escassez, a sua frequência vai fazendo isso, o desejo está aqui. Então você tem que sempre se manter numa frequência alta para receber o que você quer. A Rhonda ela fala o seguinte: peça uma vez, acredite que recebeu e tudo que você precisa fazer para receber é se sentir bem. Quando está se sentindo bem, você está na frequência de receber, na frequência em que todas as coisas boas estão vindo até você e receberá o que pediu. Você não pedirá alguma coisa a menos que ela fosse fazê-lo se sentir bem e recebê-lo, não é mesmo? Portanto, entre na frequência em que se sente bem e você receberá. Uma forma rápida de entrar nessa frequência é dizer: estou recebendo agora. Eu estou recebendo todo o bem na minha vida, agora. Eu estou recebendo, aí você pode declarar o seu desejo, agora. E sinta isso, sinta como se você já tivesse recebido. Eu gostei dessa técnica aqui da Rhonda, né? Ela fala para você falar que você já está recebendo. Então você já fez o pedido, você já acredita que sim. Então agora é você declarar, né? Declarar que aquilo já é seu, que você está recebendo neste momento. E claro, trazer a emoção
positiva. Lembrando sempre que a emoção, a frequência alta é a frequência positiva, né? A vibração tem a vibração negativa e a vibração positiva, sempre. Qualquer emoção, ela sempre vai estar entre o negativo, a vibração positiva, e a negativa. A positiva é amor, felicidade, alegria, são todas essas frequências, gratidão. As negativas são medo, escassez, dúvida, qualquer sentimento que traga aquela sensação ruim já vai para o negativo e o outro para o positivo. Então é importante que você se sinta bem para receber o seu desejo. O Bob Doyle diz o seguinte: a lei da atração, o simples estudo e a prática da lei da atração já dão uma ideia de que ajudará você a gerar um sentimento e possuir algo naquele exato momento em que desejá-lo. Você vai fazer um test drive naquele carro, você vai procurar aquela casa, entre na casa, faça o que tiver de fazer para criar a sensação de ter agora o que deseja e lembre-se delas. O que quer que você faça para obter isso ajudará a literalmente atraí-lo. O Wender, não lembro agora o sobrenome dele, né? É um palestrante e coaching. E ele fala em um dos vídeos dele sobre como foi o processo dele de materializar. Hoje é uma pessoa super de sucesso e tudo mais, mas na época em que ele não estava, né, no auge em que ele gostaria, o que ele fazia para ele se sentir bem? Ele tinha um restaurante em que, né, a alimentação ali era para um público mais requintado, os valores eram mais altos do que ele poderia no dia a dia consumir. Então, para ele se sentir próspero, para ele atrair e entrar dentro dessa frequência, ele pegava e ao longo do mês ele reservava, né, ele guardava um certo dinheiro e ele ia uma vez que fosse por mês, não me lembro exatamente, mas ele ia nesse restaurante só para ir lá, se sentar, ver as pessoas bem-sucedidas e se sentir entre eles, entende? Para não ficar preocupado com o valor, por exemplo. Porque, por exemplo, uma coisa muito ruim é você ir no restaurante e ficar lá olhando os preços. Ai, meu Deus, nossa, muito caro. Não, isso não é bacana, né? Você tá entrando em escassez. E justamente para que isso não acontecesse, ele reservava o dinheiro e ele reservava aquele dia. Não era aquela coisa, por exemplo, irresponsável de eu não tenho dinheiro, mas eu tenho... Não. Ele se organizava e ele ia lá, se vestia bem, se sentava, fazia o pedido dele, nem que fosse um chá, um cafezinho, só de estar entre as outras pessoas bem-sucedidas, que ele gostaria de ter como amizade, de se sentir assim, ele ia lá. Então é uma forma interessante. Você quer, por exemplo, materializar roupas, coisas assim, vai ficar assistindo vídeos. Você quer uma casa, tem várias casas aí de corretagem que eles mostram a casa por dentro, mansões, pessoas mostrando. É muito gostoso e você pode fazer isso para você se visualizar lá dentro. Agora, uma coisa que você não deve fazer é ficar assistindo esses vídeos e ficar reclamando, nossa, é muito alto, eu não pagaria, não sei o que, né? Tem gente que faz isso, porque isso já é escassez, tá? Você tem que assistir, se visualizar lá dentro e agradecer, se sentir feliz, porque você vai estar entrando dentro da frequência daquele desejo, daquele pedido. Às vezes, aquilo pode parecer impossível hoje, mas o impossível é só uma questão de ponto de vista. Eu gosto dessa frase, porque é verdade. Muitas coisas já foram possíveis no passado e hoje são realidade para muitas pessoas. Ação é uma palavra que pode implicar trabalho para algumas pessoas, mas ação inspirada de jeito nenhum dará a sensação de trabalho. A diferença entre ação inspirada e ação pura e simples é essa. Ação inspirada é quando você está agindo para receber. Se você está em ação para tentar o que deseja e faz isso acontecer, você está andando para trás. A ação inspirada é fácil e a sensação é maravilhosa porque você está na frequência em que recebe. Imagine a vida como um rio com corredeiras.
Quando você está agindo para fazer alguma coisa acontecer, a sensação é de que está indo contra a correnteza. A sensação do esforço será semelhante a uma luta. Quando estiver agindo para receber do universo, você se sentirá como se estivesse sendo levado pela correnteza. A sensação será de algo fácil. Essa é a sensação da ação inspirada e de estar no fluxo do universo e da vida. Às vezes você não ficará ciente de que fez uso da ação, senão depois de ter recebido, porque a ação produziu uma sensação tão boa. Você então olhará para trás e verá o milagre e a matriz de como o universo o levou até o que você queria e lhe trouxe de volta o que você queria. Na lei da atração, muitas pessoas falam, né? Lei da atração, então tem ação no nome, no meio ali. E é o que ela fala. Muitas pessoas associam a ação a esforço, a luta. Nossa, vou lá matar um leão por dia e não sei o quê. E não necessariamente. Você pode entrar no fluxo do universo, você pode agir, né, em direção aos seus sonhos e para materializá-los, para ajudar. Não digo ajudar o universo a ajudar você, mas para você entrar no fluxo do seu desejo. Por exemplo, eu quero materializar aí uma viagem para Disney, vou começar a pesquisar sobre viagens para fora do Brasil, vou começar a aprender a falar inglês, vou entrar em ação para que aquilo se realize, entende? É diferente, por exemplo, de eu ver isso como uma coisa ruim, como uma coisa, sabe, que me coloca para baixo, que me derruba e tudo mais. Não, você vai estar em fluxo, né? Você vai estar em flow com o seu desejo. E é isso que é mais importante. Você tem que estar ali dentro do seu desejo e se sentindo bem, sabendo que você já está materializando aquilo e você está fazendo parte daquilo. Por exemplo, tem pessoas que querem materializar, né, cocriar um parceiro. Vamos supor que você é um homem, você quer aí cocriar a mulher da sua vida. Porém, você não sai de casa, você fica enfurnado na sua casa, nem rede social você acessa. Como? Pode acontecer sim, da mulher dos seus sonhos bater na sua porta ali, né, e aparecer. Mas é tão mais gostoso, por exemplo, se você entrar no fluxo do universo, às vezes fazer um curso de coisas que você gosta, sabe, sair um pouco, ir na pracinha, não sei, tomar um sorvete. Nesses momentos, a pessoa ideal pode estar ali. O universo, ele pode trazer e colocar a pessoa. Se você, por exemplo, é da igreja, você pode encontrar ali a pessoa que você deseja manifestar na sua vida, né? O universo, ele vai cocriar aquilo para você e você vai estar entrando. Eu acredito sim que é possível você materializar sem, por exemplo, você estar em casa e acontecer ali, tudo bem, pode acontecer, mas se envolve ação, se você ajuda, é muito mais fácil da coisa acontecer propriamente dito. Agora, a Rhonda, ela fala sobre o segredo e o seu corpo. Consideremos o uso do processo criativo para aqueles que acham que são acima do peso e desejam emagrecer. A primeira coisa a saber é que se você se concentra na perda de peso, atrairá de volta a necessidade de perder mais peso. Portanto, tire da mente a ideia de perder peso. É por esse motivo que as dietas não dão certo. Por estar concentrando em perder peso, você deverá atrair de volta a necessidade contínua de perder peso. Você atrai aquilo que você emana. Se você está sempre emanando, você precisa perder peso, você sempre vai atrair mais motivos para perder peso, né? A segunda coisa a saber é que a condição foi criada por seu pensamento. Em termos mais simples, se alguém está acima do peso, isso se deve ao fato de ter pensamentos obesos, quer esteja consciente disso ou não. Uma pessoa não pode ter pensamentos magros e ser gorda. Isso desafia completamente a lei da atração. As explicações que as pessoas têm sobre a tireoide lenta, metabolismo lento ou biotipo hereditário não passam de disfarce para os pensamentos obesos. Se você aceitar para si uma dessas condições e acreditar nisso, ela se transformará na sua experiência
e você continuará a atrair excesso de peso. Aí aqui ela dá um exemplo, né, sobre ela mesma, que aconteceu com ela. Ela fala o seguinte: depois que tive minhas 2 filhas, fiquei acima do peso e eu sei que isso resultou do fato de ouvir e ler mensagens de que é difícil perder peso depois de ter um filho, e ainda mais difícil após o segundo. Eu atraí exatamente isso para mim com aqueles pensamentos obesos. E isso tornou minha experiência. Realmente engordei, e quanto mais notava como havia engordado, mais atraía o aumento de peso. Com uma estatura baixa, passei a pesar 65 quilos, tudo porque estava tendo pensamentos obesos. O pensamento mais comum que as pessoas têm, e que eu também tinha, é o de que a comida é responsável pelo aumento de peso. Essa é uma crença desfavorável e na minha mente agora é uma bobagem total. Os alimentos não são responsáveis pelo aumento de peso. Seu pensamento de que a comida é responsável pelo aumento de peso é que, na verdade, faz com que a comida engorde. Lembre-se, os pensamentos são a causa primária de tudo. Todo o resto é efeito de seus pensamentos. Tenha pensamentos perfeitos e o resultado deve ser o seu peso ideal. Há algum tempo, alguns dias, eu estava até conversando com meu marido a respeito disso, né? Porque às vezes a gente fica muito nessa coisa, eu não posso comer muito porque não sei o que, não sei o que. Não tô falando pra você enfiar o pé na jaca e, né? Mas nós estávamos refletindo sobre isso porque, por exemplo, o prato do meu marido, gente, aqui ó, imagina que aqui é o prato. Faz isso. Eu nunca vi alguém comer tanto. E ele é magrinho, ele é muito magro. Então, se isso fosse uma realidade de que só a comida afetasse ali o corpo, ele no caso, ele não, né, ele estaria desse tamanho, porque ele come muito. E não, como ele sempre repete, eu sou magro, aí o bom é que ele sempre fala, né, eu posso comer à vontade porque eu sou magro, eu não engordo, não sei o que, ele mantém o corpo dele perfeito. A nossa mente, ela afeta diretamente o nosso corpo, e isso pra mim é um fato. Tem até um curso que eu recomendo, eu vou deixar o link aí embaixo, que ele é focado nisso. Ele é focado em você modificar a sua mente e a partir da sua mente você emagrecer, porque tudo começa aqui. Se você acredita, você se enxerga magro, você tem pensamentos magros, você atrai, né, situações e tudo mais, e você se mantém dessa forma, né? Da mesma forma que também se você vive falando, nossa, eu não posso comer nada que eu engordo, ou você acredita muito na crença dos outros, como ela deu o exemplo aqui. As pessoas elas falam, depois que você tem filho é muito difícil, desafiante você perder peso, não sei o que, e você acredita e você coloca isso dentro de você, você vai gerar medos e isso vai ser uma realidade. O que você tem que fazer? É observar, será que isso é verdade? O que eu, Jéssica, faço? Existem várias pessoas aí, influencers, youtubers, pessoas, né, ou, que eu conheço e que eu acompanho, que são mamães e que conseguiram retornar ao peso ideal delas. E é isso que eu coloco na minha mente. Eu não deixo, quando alguém fala, mas não sei o que, eu não deixo isso, né? Eu procuro fazer um filtro para que isso não me afete, porque eu sei, à medida em que isso me afetar e entrar dentro do meu subconsciente, vai ser uma realidade para mim. E não é isso que eu quero meu peso ideal. E é por isso que eu preciso cuidar aí das minhas crenças. Se eu acredito que eu posso engordar através do alimento que vai ser difícil, não sei o que, é isso que eu vou atrair pra mim. Esqueçamos todos esses pensamentos limitadores. A comida não pode fazer com que você engorde, a menos que você pense que pode. A definição de peso perfeito é a do peso que você se sente bem. Isso é importante também, gente. Eu não tô falando que pra você ser feliz ou pra você ser bonita, você precisa ser magra. De maneira alguma. Você tem que ter o peso que você se sente bem. Se você se sente bem gordinha, gorda, e se sente linda, você é linda. Agora, se você se sente melhor num peso menor, né? Se você se sente mais magra e se sente mais bonita, perfeito também. Então você tem que ser feliz
da forma em que você se sente feliz. Essa é a forma perfeita. Agora nessa parte, nessa etapa do livro, a Rhonda, ela dá 3 passos para você conseguir atrair o peso ideal, aquele peso que você deseja ter. No passo 1, você tem que pedir, ou seja, estabeleça o peso que você quer ter. Visualize sua imagem ao chegar àquele peso ideal. Pegue fotografias suas do peso ideal, se as tiver, e olhe sempre para elas. Caso não tenha, consiga fotos do corpo que você gostaria de ter e olhe sempre para elas. Então, nesse momento, você vai pegar e se focar no que você quer. Você vai pedir ao universo e você vai entrar nessa frequência. Você tem aí fotografias do peso XYZ, o peso que você quer manter, que você quer receber, materializar? Perfeito. Separa isso, separa essas fotografias e sempre olhe para elas. O passo 2 é acredite. Você tem que acreditar que irá conseguir e que o peso ideal já é seu. Você tem de imaginar, fingir, agir como, simular que tem o peso ideal. Você tem de se ver como recebendo o peso ideal. Escreva seu peso ideal e o coloque sobre o mostrador de sua balança ou pare de se pesar. Não contradiga o que pediu com pensamentos, palavras e atos. Não compre roupas para o seu peso atual. Tenha fé e se concentre nas roupas que irá comprar. Atrair o peso ideal é como fazer compras pelo catálogo do universo. Você folheia o catálogo, escolhe o peso ideal, faz a encomenda e ele é entregue a você. Se habitue a procurar, admirar e internamente elogiar pessoas que têm o seu modelo de corpo perfeito. Procure por elas e enquanto elas estiver admirando e compartilhando aquela sensação, você estará atraindo isso para si. Se vir pessoas acima do peso, não preste atenção nelas. Transfira imediatamente sua mente para a imagem de você no seu corpo perfeito e eu sinta. Então é bem interessante isso, né? Tem pessoas que começam, vou comprar umas roupas maiores, não sei o que. Não, você vai se focar naquilo que você quer, nas roupas para o seu peso ideal, né? E também você vai se concentrar naquilo que você quer. Vai anotar um número ali, vai parar de ficar sempre se pesando, porque isso pode colocar a sua frequência mais baixa, né? E você pode ter ali um diálogo interno que vai te atrapalhar nesse processo. A terceira parte é receber. Você precisa se sentir bem. Sentir-se bem com você. Isso é importante, porque você não pode atrair o peso ideal caso se sinta mal com o seu peso atual. Quando você se sente mal com seu corpo, esse é um sentimento poderoso e que continuará a atrair sensações ruins sobre seu corpo. Você nunca mudará seu corpo se for crítico quanto a ele e procurar defeitos e acabar atraindo mais peso. Louve e abençoe cada centímetro quadrado do seu corpo. Pense em todas as coisas perfeitas em você. Quando tem pensamentos perfeitos e se sente bem com você, você entra na frequência do seu peso perfeito e atrai perfeição. Wallace, em um de seus livros, dá uma dica maravilhosa sobre comer. Ele recomenda que ao comer você deve se concentrar inteiramente na experiência de mastigar a comida. Fique atento e experimente a sensação de comer e não permita que sua mente se distraia com outras coisas. Concentre-se em seu corpo e desfrute a sensação de mastigar a comida e engolir. Tente isso da próxima vez em que comer. Quando você está inteiramente concentrado na comida, o sabor é intenso e incrível. Quando você permite que sua mente devaneie, o sabor praticamente desaparece. Estou convencida de que se comemos com atenção, totalmente concentrados na experiência prazerosa de comer, a comida é assimilada perfeitamente para nossos corpos e o resultado em nossos corpos só pode ser a perfeição. O fim da história sobre meu próprio peso é que eu hoje mantenho meu peso ideal de 52 quilos e posso comer de tudo. Portanto, concentre-se no seu peso ideal. Agora, nessa parte do livro, a Rhonda ela fala sobre quanto tempo demora para materializar o seu desejo. Ela fala o seguinte: o tempo não passa de uma ilusão. Einstein nos disse isso. Se essa é a primeira vez que você ouve isso, pode ser um conceito difícil de entender,
porque você vê tudo acontecendo, uma coisa depois da outra. O que os físicos quânticos e Einstein afirmam é que tudo está acontecendo simultaneamente. Se você entender que não existe tempo e aceitar esse conceito, verá que tudo o que possa vir a querer no futuro já existe. Se tudo está acontecendo ao mesmo tempo, então a versão paralela de você com aquilo que deseja já existe. O universo não demora para manifestar o que você quer. Qualquer demora que você experimente se deve à sua própria demora em chegar ao ponto de acreditar, saber e sentir que já tem o que quer. Você precisa se sintonizar na frequência daquilo que quer. Quando estiver na frequência certa, o que você quer irá aparecer. Perfeito. Você vai entrar na frequência do seu desejo. Você precisa sentir, acreditar e ter a certeza mesmo de que aquilo já é seu. Na hora que você chegar ao ponto de estar na mesma frequência do seu desejo, automaticamente você vai materializar nessa realidade. Não há tempo e não há tamanho para o universo. É tão fácil criar $1 quanto $1 milhão. É o mesmo processo, e a única razão pela qual um pode vir rapidamente e outro demorar mais é que você pensou que $1 milhão era muito dinheiro e que $1 não. A gente aprendeu desde pequeno que, ai, nossa, dinheiro não cresce em árvore. Ah, não sei o que. 5 centavos a gente encontra na rua. Mas a gente pode encontrar também uma mala cheia de dinheiro? Por que não? Por que não? Porque a gente não acredita muito, assim, no fundo do coração de que isso é possível. A gente ainda tem muitas crenças limitantes que foram aprendidas ao decorrer da nossa vida, dizendo o contrário. E é por isso que a gente tem muitas vezes dificuldade de materializar. Tem uma pessoa que me perguntou, se eu não me engano foi na comunidade, Gé, por que eu consigo materializar coisas pequenas e as coisas que eu realmente quero, coisas grandes, eu não consigo? Provavelmente são crenças limitantes, coisas que estão dentro do subconsciente e que fazem com que você materialize coisas pequenas, porque teoricamente é mais fácil de materializar, e coisas maiores tal pode ser mais desafiante, né? Você tem que trabalhar muito para você conseguir chegar lá. É uma crença, né? E não necessariamente. Se você trabalhar com sabedoria, souber administrar, tem os 80-20, né? Você trabalhar com inteligência, você não precisa trabalhar muito. Você trabalhando com inteligência, você vai ter um resultado igual ou ainda melhor do que se você trabalhasse muito. Tanta gente aí trabalha sem parar e não consegue enriquecer. E o quanto as pessoas aí não trabalham tanto, né, e conseguem aí riquezas, milhões. Por quê? É a forma em que trabalha e não a quantidade de trabalho em cima daquilo. Se vocês quiserem, eu posso fazer futuramente um vídeo falando mais sobre isso, né? Sobre esse paradigma, sobre isso. Tem até um livro que eu posso falar sobre a respeito, eu ainda quero trazer para vocês, que é o livro Trabalho 4 horas por semana. É muito interessante, eu acredito que vocês vão gostar muito e vai expandir a mente de vocês em relação ao dinheiro. Se você já conhece esse livro, escreve aí nos comentários para eu saber. Começar por algo pequeno é uma forma fácil de experimentar concretamente a lei da atração. Deixe-me contar uma história de um jovem que fez exatamente isso. Ele assistiu O Segredo, documentário, e decidiu começar com algo pequeno. Ele gerou na mente a imagem de uma pena e garantiu que ela fosse única. Ele criou marcas especiais na pena para ter a certeza de que, se visse aquela pena, seria porque ela tinha ido até ele por uso do subconsciente, a lei da atração. 2 dias depois, prestes a entrar em um arranha-céu de Nova York, ele disse que não sabe porquê, mas olhou para baixo. Lá, a seus pés, na entrada do prédio, estava a pena. Não qualquer pena, mas exatamente a que ele imaginou, idêntica à imagem que ele tinha criado na mente, com todas as marcas únicas. Naquele momento ele soube, sem sombra de dúvida, de que a lei da atração estava funcionando em todo o seu esplendor, e entendeu sua impressionante capacidade de atrair algo pelo poder da mente. Com fé absoluta, ele passou a criar coisas muito maiores. Agora você talvez entenda porque uma pessoa que diz "eu sempre consigo vaga, as consegue", ou porque uma pessoa que diz
Eu realmente tenho sorte e estou sempre ganhando coisas, ganha uma coisa atrás da outra o tempo todo. Essas pessoas esperam isso. Comece a esperar grandes coisas e assim irá antecipar o rumo de sua vida. Isso me lembrou a minha sogra, né? Ela sempre fala, eu recebo tudo, eu ganho tudo e sempre ganha tudo. É muito interessante isso. No vídeo que eu fiz com o meu marido, a gente fala sobre isso, eu vou deixar o link aí também. E, gente, acabou a bateria da câmera, mas eu não queria acabar assim, parar do nada. Nessa última partezinha desse capítulo, a Rhonda ela fala sobre criar o seu dia com antecedência, sobre como a gente está sempre correndo atrás, por exemplo, atrasado, e aí a gente fica afobado, deixa tudo para a última hora, e a gente acaba nisso atraindo mais situações que sempre vão deixar a gente atrasado. A gente está sempre correndo, né? Ela dá esse texto aqui do Prince Mulford. Não sei como pronunciar o nome dele exatamente, mas eu vou ler para vocês aqui, ó. Quando você diz a si mesmo, vou receber uma visita agradável ou fazer uma viagem agradável, está literalmente enviando à frente do seu corpo elementos e forças que irão acertar as coisas para tornar sua visita ou viagem agradável. Quando antes da visita, da viagem ou das compras você está de mau humor, temeroso ou apreensivo de algo desagradável, está irradiando forças invisíveis que irão fazer algo desagradável. Nossos pensamentos, ou em outras palavras, nosso estado de espírito, está sempre em ação, arranjando coisas boas ou más com antecedência. Então, é aquela coisa. Muitas vezes a gente fica preocupado, ai meu Deus, será que vai dar certo? A gente começa a criar toda uma ansiedade e o que a gente faz? A gente atrai mais motivos para gerar ansiedade ou situações que não sejam tão legais. Então o ideal é que você sempre comece a imaginar o melhor possível, a melhor coisa que pode acontecer. É isso que vai acontecer. Tem um vídeo de scripting que eu ensino como criar, né, aí com antecedência a sua realidade. Eu vou deixar o link aí em cima para que vocês deem uma olhada. Olha só, muitas pessoas, particularmente nas sociedades ocidentais, correm atrás do tempo e se queixam de que não tem tempo suficiente. Bem, quando alguém diz que não tem tempo suficiente, será assim pela lei da atração. Se você está correndo atrás do próprio rabo com pensamentos de falta de tempo, a partir de agora declare enfaticamente: eu tenho tempo mais do que suficiente, e mude sua vida. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando, se esse vídeo está agregando algum tipo de valor aí para o aprendizado em relação à lei da atração de vocês. No próximo domingo nós teremos aí a continuação, que será exercícios poderosos. Olha só que legal! Nós falaremos sobre ele, nós abordaremos o assunto, assim como nesse vídeo, leremos partes e conversaremos a respeito. Deixa aí seu gostei se você não tiver deixado ainda, é muito importante para mim. Também se inscreva nesse canal lindo e maravilhoso, faça parte dessa grande família. No blog Jéssica Guedes tem outros assuntos além dos que eu abordo aqui, sempre sobre lei da atração, poder da mente, tudo isso que você sabe, que eu falo e que eu amo. Nós amamos, que se você tá assistindo, você também gosta desses assuntos, não é? Eu agradeço do fundo do meu coração por você ter assistido até aqui. Um super beijo e até amanhã. Tchau!